Tudo bem, pessoal? Bom, dando prosseguimento àquilo de que nós falávamos no último vídeo, a diferença entre as chamadas instituições internas e as chamadas instituições externas. O exemplo que eu utilizei foi o do ambiente escolar. Mas como eu salientei anteriormente, essa mesma oposição, supostamente, hipoteticamente, vai também comparecer em toda e qualquer outra tentativa de mudança institucional, mesmo que esta tentativa de mudança não aconteça no ambiente da escola, como a gente vai ver posteriormente. Então é mais ou menos assim. O Lapasade, né, chegou a uma explicação, né, do que se passava no âmbito das tentativas de transformação da escola pela via do uso de dispositivos grupais. Vejam, o próprio Lapasade, aliás, é algo que caracteriza a análise institucional. Nenhum dos caras que criou a análise institucional era psicólogo. Entretanto, a psicologia acabou sendo, por assim dizer, colonizada pela análise institucional e outras vertentes do movimento institucionalista, como a gente vai ter a oportunidade de ver futuramente. Então, Lapasade era um sociólogo, mas não era um sociólogo, como eu já disse antes, que se resumisse, que se resignasse a tentar transformar, ou melhor dizendo, a descrever a escola ou qualquer outra instituição social como está posto na sociologia clássica do Durkheim, do Weber e outros autores fundadores da sociologia. Ele quer uma sociologia ativa, uma sociologia militante, uma sociologia transformadora, uma sociologia essencialmente crítica. Aquilo que vocês não vão ver em nenhum texto sobre análise institucional, né, que, como eu costumo dizer, a psicologia é uma formação profissional no armário, né, que não revela seu verdadeiro nome, e seu verdadeiro nome é marxismo, é que todos esses caras que criaram as chamadas correntes institucionalistas, as correntes do movimento institucionalista, inclusive, evidentemente, o movimento das pedagogias institucionais, eram marxistas. Né? O Freinet, por exemplo, não era marxista, mas era um anarquista. Né? E o anarquismo também é uma corrente do pensamento político de esquerda. Então, vejam que todas as tentativas empreendidas pelo movimento institucionalista, por enquanto nós estamos nas pedagogias institucionais ainda, são tentativas de transformação da sociedade como um todo pela via da transformação das suas instituições. Isso configura verdadeiramente algo que está muito familiar, muito presente nas discussões políticas de hoje em dia e que levou à alcunha de marxismo cultural. Né? Quer dizer, somente agora alguns pensadores de direita estão publicizando, né, verbalizando algo que está posto no pensamento político de esquerda como estratégia política, estratégia de poder, desde os anos 30, com um pensador italiano chamado Antonio Gramsci. A gente vai voltar a isso, mas o Gramsci realmente foi um teórico muito importante do marxismo, e é dele a ideia de que o pensamento marxista se infiltrasse paulatinamente em todas as instituições sociais, invertendo então a proposta original do Marx, do Lenin e etc., que era a de promover uma mudança e, eventualmente, na marra, na porrada, no rifle, na bomba, uma transformação das instituições sociais como uma via
secundária à transformação do modo de produção econômico. O que eu estou querendo dizer? Marx propunha que a nossa cultura e todos os seus subprodutos, religião, ciência, arte, etc., compunham a chamada superestrutura da sociedade. E essa superestrutura era condicionada pela infraestrutura da sociedade, que era o modo de produção inerente à nossa sociedade. Ora, este modo de produção é o capitalismo. Então, Marx propunha que se mudasse o capitalismo, os produtos da cultura do capitalismo, estes todos que eu mencionei agora há pouco, também seriam transformados. O Gramsci, a originalidade dele vai estar no fato de que ele propõe uma outra coisa. Ele propõe uma inversão na fórmula proposta originalmente pelo Marx, dizendo não, para mudar o modo de produção capitalista para socialista, é preciso antes mudar a própria cultura, mudar os hábitos, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de trabalhar, né? Olha só o nosso caso, né? Na psicologia, mas em outras profissões das ciências humanas. Então é preciso mudar primeiro a cultura e aos poucos o próprio sistema de produção econômico, o modo de produção econômico mudará. Vejam, eles não abdicam da ideia de implantar o socialismo. O que varia de Marx, Lenin para Gramsci e outros teóricos de que a gente vai falar aqui também é a estratégia utilizada para isso. Esta estratégia proposta desde o Gramsci, ela é uma estratégia muito mais inteligente, muito mais delicada, sutil, né? E encontra mesmo ressonâncias, né? Consonâncias, eco, em algo de que vocês já devem ter ouvido falar em outra matéria, que é o chamado biopoder do Foucault. Só que o Foucault está usando o biopoder para criticar o capitalismo. Se a gente usar o mesmo raciocínio, é possível criticar esta ideia gramsciana e mais tarde da Escola de Frankfurt e transformar a sociedade pela mudança da sua cultura e das produções da cultura. É o cenário que nós vemos hoje e vemos desde décadas para cá. E vejam que isso aconteceu sem que ninguém se apercebesse disso. De tal modo que hoje em dia, todos nós, em alguma medida, mesmo sem querermos, mesmo sem nos apercebermos, somos, por assim dizer, progressistas, socialistas. Ora, um dos lugares onde essa transformação aconteceu foi justamente a escola. Nosso processo de escolarização desde a entrada na alfabetização, ou eventualmente até antes, já que pré-escola é alguma coisa que existe já há algum tempo. A gente vai dar prosseguimento a isso porque é uma discussão não só muito fecunda, como bastante atual, e que certamente vocês não vão ter em nenhuma outra disciplina, pela razão pura e simples de que todos os professores são de esquerda e acreditam piamente que a sociedade deve caminhar no rumo da construção do socialismo. Se isso acontecesse, seria o desastre da civilização.